Vamos lá. Agora sim. Valendo. Bom dia, Anchieta. Bom dia, Araújo. Bom dia, Arimatea Souza. Bom dia para você, Alexandre Moura, que está na audiência É, da coluna de maior audiência do Jornal da Manhã, que já tem uma audiência disparada. A sua, na sexta-feira, é a segunda. é verdade. Meus amigos, vamos conversar um pouco agora, brincadeiras à parte. Grande abraço para Alexandre, Sem para querer todos os spoiler, viu, nossos. Alexandre? Mas vamos lá, nem toda tontura é labirintite. Sabia disso, Anchieta? Bom, quando o assunto é tontura, todo mundo já tem na ponta da língua a recomendação. Procure um médico, deve ser labirintite. Isso quando não já vem com uma receitinha, né? Tome o remédio tal. Mas, meus amigos, vejam que curioso. A tontura quase nunca é labirintite. Você deve perguntar assim, como assim, né? Bom, a labirintite é uma das 40 doenças, 40, que podem estar por trás desse sintoma. E a boa notícia é que ela é rara. A labirintite, meus amigos, é uma infecção viral ou bacteriana do labirinto. Normalmente uma complicação de meningite ou de infecção de ouvido, que é raríssima. Tá? De uma maneira geral, a gente pode dizer que pegou uma doença, a doença que menos acontece, e usou o nome dela para todas as outras doenças. Né? Uma situação realmente curiosa. Bom dia para o doutor Uirá, para Luiz Brindes Brito, que está sempre por aqui, para o querido Frederico Clemente, para minha professora Lúcia Guedes Ribeiro. Primeiro vamos entender, gente, como é que se dá o mecanismo de percepção do equilíbrio do corpo humano, tá? O labirinto, Anchieta, ele é um órgão que está localizado aqui bem pertinho da orelha, tá? Numa região chamada ouvido interno. Ele tem grande relação com o sentido da audição. Dentro desse órgão tem um líquido que é repleto por pequenos cristais. Quando a gente se mexe para um lado e para o outro, esse líquido se desloca e esses cristais vão, junto com ele, se deslocar e vão bater na parede desse tubo, vamos dizer assim, que é o labirinto, é um tubo torto, circular. Vamos lá, a coisa mais parecida com o labirinto é um caracol, tá? É aquela casquinha do caracol. E aí, quando a gente se mexe para um lado e para o outro, esse líquido se desloca, vai bater ali na parede e essa informação vai ser transmitida para o cérebro. Então é isso que dá a sensação de equilíbrio. Para a gente entender direitinho em casa, imagine um nível. Sabe nível, aquele negocinho que engenheiro usa, pedreiro usa para ver se a coisa está reta? Que tem uma bolinha de ar dentro de um líquido e quando você inclina, a bolinha vai para um lado, vai para o outro, você tem que deixar no meio. Pronto, o labirinto funciona daquele jeito, tá? Então, como a gente estava dizendo, vamos entender as 4 doenças mais comuns, cujo sintoma principal é a tontura e que tem normalmente a ver com esse labirinto que eu estou descrevendo aqui para vocês. Bom dia para o querido Júlio Santiago, para a Vânia Oliveira e para a Elaine, que estão na audiência aqui na live do Instagram também. Vamos lá. Então, a primeira, vertigem posicional paroxística benigna. O nome é bonito, né? Complicado. Vamos lá. Dentro do labirinto, como eu disse, a gente tem uma espécie de microcristais que, nesse caso da VPPB, escapam e se alojam onde não deveriam. Assim, ao olhar para cima, virar na cama ou se abaixar para pegar um lápis no chão, por exemplo, a pessoa sente que tudo gira. A VPPB é a doença provocadora de vertigem mais comum. E aí vem a grande mágica por trás. Não precisa de remédio para tratar. Então o médico especialista, normalmente um otorrino ou um neuro, ele vai conseguir fazer manobras com a cabeça da pessoa em uma velocidade, em um ângulo específico, que vão varrer de volta esses cristalzinhos que estavam fora do lugar e resolvem a doença. Tá? Imagine aí quanta gente tem diagnóstico de labirintite, toma o remédio e não melhora, porque na verdade ela não tem labirintite. São os cristais que estão soltos e precisam ser colocados no lugar. Por isso, sentiu tontura, ficou com esses sintomas, procure um médico, ou neurologista, ou otorrino, laringologista. Nunca se automedique. Um outro tipo é a tontura postural perceptual resistente. Hoje a gente trouxe vários termos assim complicados para o nosso ouvinte, né? Também conhecida como tontura perceptual ou vertigem fóbica, é a segunda causa mais comum de tontura em adultos jovens. A pessoa tem dificuldade de explicar os sintomas e, em geral, afirma que sente a cabeça vazia, pesada, estranha,
né? Eu estou com um peso na cabeça, sente uma instabilidade, uma sensação de desequilíbrio, de insegurança, de que vai cair, mas não chega a cair. Os sintomas, eles se intensificam em ambientes com muita informação visual, com um excesso de cores, luzes ou movimento, como por exemplo no shopping, no mercado, às vezes na igreja, no estacionamento, locais muito amplos, com muitos estímulos visuais. Há ainda uma nítida correlação com o emocional. Então, quando a ansiedade piora muito, a tontura também piora e vice-versa. Então, a tontura perceptual é também uma das causas mais comuns que precisam de cuidados. Terceira causa, neurite vestibular, que é a inflamação do nervo do labirinto. Então, falei para vocês do labirinto, que é esse caracol que a gente tem aqui dentro da cabeça, cheio de líquido. O labirinto ele é o sensor da nossa posição, o sensor do nosso movimento, e ele tem um fio, ele tem um nervo que vai levar a informação para o nosso cérebro. A neurite vestibular é a inflamação desse nervo, tá? E ela traz uma crise de vertigem muito extensa, além de náuseas, dificuldade de equilíbrio e concentração. A pessoa chega mesmo a vomitar, tá? De tão tonta. Quando esse nervo fica inflamado, a informação que seria interpretada normalmente pelo cérebro chega deturpada, causando sintomas que podem aparecer subitamente. Em geral, o paciente vai para o hospital e os sintomas persistem por alguns dias. Muitos médicos chegam a confundir a enfermidade, inclusive, com um acidente vascular cerebral, com AVC, porque os sintomas têm um início muito abrupto. Os sintomas começam muito de repente. Então, a missão do médico lá no pronto-socorro é tentar diferenciar a tontura da neurite vestibular de um acidente vascular cerebral, o que seria muito mais perigoso. Grande abraço aqui para a querida Andréa Braga, também na audiência, para Emerson Santos também. E, finalmente, a doença de Meniere. A doença de Meniere, meus amigos, é caracterizada pelo aumento da pressão nesse líquido que a gente descreveu, que fica dentro do ouvido. Vamos imaginar que o seu labirinto, Anchieta, sofra de pressão alta, certo? Ou seja, quando o líquido ali dentro está com uma pressão maior do que deveria. Quando isso acontece, ocorrem crises de vertigem, de zumbido e de perda de audição. Normalmente, as crises de vertigem têm mais de 20 minutos de duração, ou seja, são prolongadas e com a presença de um fenômeno auditivo também. Ou seja, durante a tontura, o ouvido entope, fica aquela sensação de ouvido entupido, e se ouve um apito ou um chiado forte, comprometendo a audição. Me lembro muito de uma pessoa muito querida, que era a Dona Maria José, lá da rua São Paulo, mãe de queridos amigos, Delciano, Deoclésio, e neta, Dioneide e neto. Dona Maria José tinha doença de Meniere e ela olhava para mim quando viva, muitas vezes dizia assim: ô meu filho, eu tô com essa chaleira apitando aqui no meu ouvido que eu não aguento mais. E é realmente muito chato e ruinzinho de tratar também, apesar de a gente ter um arsenal de medicação muito grande. Então, o recado é: nem toda tontura é labirintite, e é muito importante que, se você tem os sintomas, se sua qualidade de vida está prejudicada, que você procure assistência médica e não fique se entupindo de medicação sem saber exatamente o que tem. E onde é que a cafeína entra nesse enredo? Ah, rapaz, essa é uma ótima pergunta. Não só a cafeína, né? Porque uma das coisas que você faz quando a pessoa está com esse tipo de sintomas, essas crises de vertigem, de tontura, é dizer: suspenda café, não tome Coca-Cola, né? Evite chocolate. Então, tem uma série de alimentos que vão ser estimulantes, né? Então, se eu estou falando de uma doença que envolve o sistema nervoso central e eu tenho problema na transmissão da informação, lembra da história do fio que eu falei, está ali, a neurite vestibular, né? E também na doença de Meniere, essas substâncias vão aumentar essa pressão desse líquido ali dentro e vão aumentar a percepção do estímulo. Você fica mais sensível quando toma essas substâncias. Do mesmo jeito que a gente toma café para ficar acordado, ficar mais ligado, esse ficar mais ligado, nesse caso da pessoa que tem essa sensibilidade, vai... Bom dia, Gabriel. Essa pessoa vai
sentir-se pior. Então, uma das recomendações é mesmo essa, de suspender esse tipo de substância estimulante. Aqui, a doutora Andréa Braga dizendo que o pai tem o apito no ouvido, tá vendo? Marido